Então, vê bem, aqui eu tenho a planilha do Excel. Obviamente, qual a desvantagem dela? Ela é paga. Esse é o único problema que eu vejo no caso da planilha do Excel. Porque não tem outra. Ela é a melhor planilha que tem. Ela é utilizada, quem compra não faz considerações negativas. Se você chegar aqui no Japão, na Europa e Estados Unidos, é a mesma planilha e normalmente as pessoas vão utilizar Excel. Ela de fato é a melhor planilha que tem. As outras são boas? São boas, mas não é tão completa quanto ela. Vale salientar também que o Excel, que a Microsoft criou, evoluiu, né? Uma vez que ela percebeu que o Excel precisava ter mais análise, ela evoluiu e começou a trabalhar com mineração de dados, né? E aí ela criou esse Power BI, que a gente também vai ver depois dessa parte de planilha eletrônica. Mas o Excel, tudo que você faz lá no Power BI, de alguma forma você consegue com um pouco mais de dificuldade, mas dá para fazer também no Excel, certo? Então você perceba que é o mesmo tipo de layout, tá certo? Da planilha do Google, só que ele é uma ferramenta muito mais poderosa. Não tem comparação, tá? Isso aqui não tem comparação com nada, é a melhor coisa do mundo. A gente não vai mexer no Excel porque a gente preferiu mexer no gratuito, que é o Google Planilhas. Novo, planilhas do Google, clicou, ele vai abrir do zero, tá? Então, assim, você vai ter. Ele é composto por vários quadradinhos que são chamados de células, né? E nessas células, todas elas têm identificação. A ideia não é. Primeiro, que a planilha eletrônica ela é voltada para cálculo. E, portanto, você, quando vai fazer o cálculo, você não tem mais que pensar no número absoluto. Você vai somar 10 mais 10. Você não tem que pensar no número 10. Agora você tem que começar a pensar o seguinte: eu vou digitar o 10 aqui e essa célula aqui ela tem um endereço, ó, que é o nome dela é A1. A da coluna e 1 da linha. E se eu botar aqui, ela vai ser a B1. Então, se eu colocar aqui, eu não vou colocar 10 mais 10, não vou colocar tipo 15. Então, aqui, ó, eu vou colocar 15 mais 16, tá? E aí eu digitei aleatoriamente, mas aí quando eu for fazer a conta, que eu clicar em cima da célula, você perceba que a própria planilha jogou aqui A1 mais, eu estou digitando, né? E se eu clicar em cima aqui, ele vai botar B1. Então perceba que agora eu não penso mais no número que está dentro. Para mim, tanto faz. Os meus cálculos agora são feitos a partir da localização da célula que eu estou utilizando. Então, para tudo no Excel, eu vou utilizar simplesmente. Tanto que se eu mudar aqui e colocar 22 na A1, ele automaticamente vai alterar, certo? Então, como é que a gente vai fazendo as contas agora? A gente vai começar a pensar no endereço da célula, ao invés de necessariamente pensar no valor absoluto dos números. Por quê? Porque automaticamente tudo é atualizado, certo? Só continuando aqui. Basicamente, o menu é bem semelhante, certo? No menu arquivo, eu vou ter aquele tradicional onde é que eu vou copiar, com quem eu vou compartilhar, se eu posso salvar. É aquela mesma, o tradicional mesmo. No editar, certo? Você tem recortar, desfazer, localizar e substituir, excluir. O V, mostrar. E aí você vai escolher congelar. No caso, se eu quiser, por exemplo, congelar a primeira linha como se ela fosse um menu. Se eu quisesse que ninguém mexesse na primeira linha, eu poderia congelar, certo? Congelar um grupo, dar o zoom e etc. Inserir, no caso, células, gráfico, imagem e tabela dinâmica. Aqui é a coisa mais importante do Excel, gente, ó. Funções, tá? Ó, perceba você que aqui já tem, ó, soma, média, conta e número, máximo e mínimo. Então, ele já tem pré-definido essas funções.
Mas perceba que se eu clicar em todas, olha a quantidade de função que tem dentro do Excel. E aí, quando a pessoa diz assim, pô, o Excel é massa, é maravilhoso. É porque aqui dentro eu posso utilizar, quer dizer, já tem como se fosse um banco de modelos, né? Tudo já pré-estabelecido. Sim, aí a gente tava em inserir, né? Aí função, caixa de seleção, esses aqui já são coisas mais novas. A gente vai lá ver aí, formatar essa questão de tema, número, que seria o mesmo formatar lá do Word. Se você quer deixar embelezar, pronto. Aumentar o tamanho da fonte, etc e tal, tá certo? Dados, que já é uma coisa mais realmente bem recente, por conta dessa questão de data mining, ferramentas, quase não vai usar isso aqui, ortografia, etc. Aí extensões, aí aqui também. Lá para frente o AutoCrat, que eu acabei colocando por conta da mala direta, né, que a gente fez. Mas é o seguinte, como essa aplicação do Google, ela é web, ou seja, eu estou diretamente utilizando um serviço que está na internet e, portanto, no caso da internet, eu vou ter sempre aquele empecilho que é utilizar uma linguagem que seja compatível com o web. E, portanto, essa função de Visual Basic, no caso do Google Planilhas, vai acontecer aqui dentro dessas macros, certo? Ou então quando você faz AppScript, que seria utilizar o JavaScript, que é uma linguagem voltada para a web. Então a gente vai tentar fazer, vai ser o primeiro semestre que eu vou tentar fazer a gente vai tentar fazer um cadastro de pessoas, um cadastro bem simples, tá? Porque aí nesse caso envolve um pouquinho de nada de programação. Mas quando a gente começar a utilizar as funções do Excel, vocês também vão ver programação. Então, e eu volto a dizer, vai ser uma coisa que para vocês tem que ser, tipo, é aquela coisa que vocês vão ter que gostar, porque vocês vão viver a vida toda de vocês mexendo com planilha. Então tem que ser realmente um prazer trabalhar com isso. Mas ele é muito. As planilhas eletrônicas, elas são maravilhosas. E agora, com esse negócio de inteligência artificial e data mining, né, business intelligence, é que elas são importantes. Agora mais que nunca elas são importantes. E abriu e o meu deu certinho. Eu estou nessa primeira página aqui. E ó, aqui embaixo, isso aqui embaixo são as pastas, tá? Então, ó, se eu clicar aqui tem adição, soma, subtração, multiplicação. Caso eu queira adicionar alguma pasta, eu clico no mais. Bem simples, né? Caso eu queira mudar esse nome, adição, eu clico com o botão do lado do mouse e aqui eu vou em renomear, tá? É bem simples, é bem intuitivo. Perceba você que as células ainda estão aqui. Eu só tirei para ficar mais bonitinho e para ter uma... Mas é daquele mesmo jeito que tá lá, tá? Se você abrir uma nova... Deixa eu ver se eu consigo abrir a partir daqui uma nova. Se você... Eita, cliquei aqui errado. Meu mouse, esse mouse tá antigo, ele tá de vez em quando meio maluco. Ó, perceba você que a ideia é que sempre vai ter visualmente elas. Você pode tirar, mas você perceba que a característica é a mesma, tá certo? Entendeu? Então, vamos lá. Pois bem, eu deletar aqui que eu dei uma mexida antes. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para vocês enxergarem melhor. Ó, então aqui, ó, no Excel você vai ter essa ideia aqui. Você vai somar as células igual, não precisa necessariamente do parênteses, tá? Porque se eu colocar aqui, ó, igual, ele vai botar sum. No entanto, se eu digitar soma, ele também aceita. Eu vou abrir parêntese e vou selecionar um intervalo, tá certo? Que vai ser do C8 ao F8. Fechei e dei Enter.
certo? Ele até pergunta, tu quer fazer a mesma coisa para todo mundo? Ó, preenchimento automático, tá? Deixa eu só dar uma fechada aqui e dizer uma coisa. Eu não vou... Caso eu quisesse fazer assim, ó, igual a C9 mais D9 mais E9 mais F9, também ia dar tranquilo. Qual a diferença? Vê como eu digitei. Já pensasse se tivesse 100 números, como ia ser complicado? Então, por isso que existem as funções. Elas podem ter, esse aqui poderia ser, sei lá, F108. Ela fazia tranquilo, certo? Então, como é que você... Outra coisa. Apaguei aqui e aqui, ó, tem a célula. No cantinho da célula, no cantinho, você vai ter essa bolinha. Essa bolinha vai ser responsável por diversas coisas. Se eu encostar o mouse nela, tá vendo que ela se transforma numa cruz, né? Então, quando ela se transformar nessa cruz, você vai clicar com o botão, seu dedo indicador no mouse e segurar e puxar para baixo, tá certo? Quando você fizer isso, eu vou voltar. Você clica com o botão do mouse e segura com seu dedo indicador. Quando você segura, você puxa, o que é que vai acontecer? Ele tinha feito a soma de C8 até F8, aqui vai ser de C9 a F9, aqui de C10 a F10, e por aí vai, tá certo? Então, ele rola as células, uma seguida da outra. Perfeito, né? Eu vou continuar, tá? Eu coloquei aqui soma 2 na segunda pasta, e eu vou para soma 2. Tá um pouco grande, eu só vou diminuir um pouquinho aqui pra gente enxergar todo mundo. Ó, quantidade, e aí eu tenho de maçãs, alcachofras, bananas e cenouras, e algumas pessoas aqui, os vendedores. Se você usar a função soma na tabela, ao lado, a coluna usada seria apenas a coluna B. Então, a gente vai somar essa coluna B. A soma da célula B4 até a B7 vai dar quanto? Então, é simples, é só colocar soma de B4, a parêntese, aí eu coloco B4 até, que é 2 pontos, e ele até fala, ó, B7. Perceba você que quando eu digitei isso, ele, é porque não tá dando para você ver, mas ele coloca um quadradinho aqui, ó. Talvez você não esteja conseguindo enxergar, mas automaticamente a própria planilha já seleciona, tá? Foi que eu pedi. Aí eu dou um enter e ele vai dizer 27. Continuando, a soma da célula B4 até a B11. Aí de novo, igual a soma, aí B4 até B11. E eu necessariamente nem preciso me preocupar muito. Aí ele quer todo o... Você vê, eu já dei uma engasgada naquela primeira conta. Imagina agora, como seria mais difícil. Mas aqui você apertou Enter, ó, subtração. A subtração no Excel, ela é um pouco diferente. Você não tem necessariamente uma função tão simples como a função soma, tá? Então, igual, aí ele até tá sugerindo aqui, ó, C8 menos D8. Eu vou aceitar a sugestão dele, tá certo? Ele já vai dar o 14, ele mesmo colocou. E utilizando aquela regrinha, ó, coloquei do lado, puxei. Vamos lá para multiplicação. Exemplo, né? No caso, a multiplicação, o sinal é o asterisco, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui produtos, preços e quantidade. Qual é o valor, né, que vai dar lá, o lucro? Igual a essa célula multiplicado. Você vê que aqui na sugestão ele não conseguiu entender a moral da história. Então, o C8 vezes o D8, tá? Então, dou Enter. Ele pergunta, tu quer que repita a mesma coisa para todo mundo? Eu falo ok. Depois só dá uma olhadinha para ver.
Nunca esqueça que quando você pode olhar clicando 2 vezes na célula, ou aqui em cima, sempre vai ter. A primeira é o endereço da célula que você tá, e a segunda é o conteúdo da célula, tá? O que é que tem escrito dentro dela. Tanto você pode mexer aqui, como você também pode mexer aqui, ó. Se eu quiser botar, deletar aqui e colocar qualquer coisa, eu posso também mexer em cima que dá no mesmo, tá? Multiplicação 2, aí ele coloca um exercício maior. Você de novo tem produtos, tem o preço, quantidade, qual é o valor que vai dar. Aí ele já sugere aqui, Adriana, você quer fazer C3 vezes D3? Eu digo, ótimo. Puxa e dá tudo a mesma coisa. Vê como ficou sem cifrão e sem, vamos supor que isso seja uma compra, né, que é refrigerador, etc e tal. Tá faltando colocar aqui cifrão e a vírgula, né, dos centavos. Aí, ó, tem como fazer isso. No caso do Excel, você pode, ou por aqui, pelos atalhos, certo? Ó, formatar como moeda. Clicou, ele já jogou o cifrão e o 00, né? Os centavos, certo? Naquela outra ocasião que eu tinha falado com vocês, eu tinha dito assim, ó. Deixa eu botar aqui do lado o número 10, tá? Se eu quiser ver esse número aqui, eu vou aqui em formatar, ó. Ao invés de usar lá o atalho, eu venho para cá, ó, moeda. Eu clico aqui, certo? E o 10 vai virar moeda. Formatar e de novo número. Eu quero que isso. E aqui do lado ele dá a dicasinha, ó. Que ele fique só número, sem ser moeda. Aí ele tá aqui sem o R cifrão, né? E aí eu quero que ele tire esse 00. Eu quero que fique só. Aí eu venho aqui, ó. Nesse íconezinho aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai aparecer. O que quer dizer? Diminuir o número de casas decimais, tá? É isso. Estamos falando sobre diversas coisas. Espero que vocês estejam aí firmes e fortes, tá? Divisão. O símbolo da divisão é a barra, tá? Então, se eu quero dividir 328,90 por 11, é simples, eu coloco o C8 dividido, no caso a barra, pelo D8, tá? Enter. E aí ele pergunta se você quer que eu faça a mesma operação para as outras células. Se eu disser ok, automaticamente ele faz. Vamos evoluir, tá? Então a gente vai agora para um exemplo que fala de como utilizar a função somatório. Porque essa aqui em todas as planilhas, normalmente, eles utilizam um atalho para somatório. E o somatório nada mais é do que a função soma. Tanto que quando eu clicar, eu vou, primeiro de tudo, posicionar aonde é que eu quero que saia o resultado, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma série de produtos com uma série de valores, e aí eu quero, ó, somar. É só eu clicar aqui, soma, eu vou para o primeiro, e aí ele vai abrir a função soma e só diz assim, selecione o intervalo. Eu clico na primeira, seguro e puxo até a última, e aí vai do C4 até o C18. Simples assim. Apertou no Enter, automaticamente está feito, certo? Essa outra aqui, essa outra é Sego Caro. Você tem aqui todas os produtos e aqui os valores. Então, qual o total a pagar? Eu clico aqui na célula C18 e coloco soma, né? Eu vou selecionar do C3 ao C17, aperto no Enter, beleza. Aí ele diz assim, ó, ele pergunta, quer o preenchimento automático? Não, eu vou clicar no rejeitar. Deixa eu só botar esse coisa aqui em preto, a fonte, que tá um pouco ruim de ver. Então, esse total deu 5.205.
Só que é o seguinte, aqui ele pergunta qual o segundo produto mais caro dessa lista aqui em cima. Qual o segundo mais caro? Eu vou mostrar para vocês agora uma nova função, certo? O nome da função para localizar esse segundo mais caro é a função maior. Como é que essa função, como é a sintaxe dela? Eu vou, já digitei o igual, maior, abrir parêntese, agora eu vou selecionar o intervalo, o primeiro e o último, do C3 até o C19. Só que agora eu coloco um ponto e vírgula. Vamos lá, ponto e vírgula. Então é o segundo. Como é o segundo, eu coloco 2, tá? Se eu quisesse o terceiro maior, eu ia colocar 3. Seguinte, eu fechei o parêntese e dou um enter. Ele encontrou. Ó, então é exatamente igual ao Excel. Caso você não tivesse essa função maior, você ia ter que fazer isso no olhômetro, né? Agora, beleza, que ainda dá para você fazer no olhômetro. Só que se você vai fazer isso numa tabela de 100 ou de 1000 eventos na tabela, vai ser bem difícil. Então, por isso que o Excel, eu vou a partir de agora mostrar diversas funções que vocês vão poder utilizar lá no futuro. Mas essa função maior, a sintaxe dela, deixa eu só dar um zoom para você ver bem direitinho. Olha a sintaxe dela, como é que é. Maior, o intervalo, ponto e vírgula, o índice. Se eu quisesse o terceiro maior, aqui eu colocaria 3. Se eu quisesse o segundo, como foi a pergunta, eu coloco 2. Segundo, média. Aí, de novo, eu tenho aqui essa tabela. E eu quero saber qual é o total a pagar. O total a pagar, eu vou usar a função soma e selecionar o intervalo. Cuidado nesse intervalo, para não estar do C3 ao C17, certo? Aí ele pergunta, quer continuar? Não. Por quê? Porque agora eu quero a média. A média, de novo. Aí eu posso clicar nessa... Ou eu posso digitar, né? Ó, média aqui. Eu vou digitar só para vocês verem. Igual. Ó, ele sugeriu average, que em inglês quer dizer média, né? Foi legal ter digitado, porque aí vocês viram, né? Então é o seguinte, se você quiser digitar average, como eu te falei, você vai lá naquela tabela que tem o inglês e o português e começa a se conscientizar do qual é o equivalente para inglês da função. Mas, no caso, se você fosse digitar em português, é média com acento, tá? Então, média, você tem que digitar média com acento. Sem acento, ele não vai entender. Abri o parêntese e aí eu vou selecionar o intervalo. O intervalo é de C3 a C17. Fechei parêntese, dei um enter. Deixa eu só botar esse preto que tá, tô quase sem conseguir enxergar. Ó. Então, o que quer dizer essa média? Ele pegou do C3 ao C17 e dividiu, é uma média simples, e dividiu pelo número de eventos. Desconto. Deixa eu só diminuir um pouquinho para ficar todo mundo no mesmo lugar. Eu tenho o produto, eu tenho o valor da compra, eu tenho a quantidade. Eu já vou colocar aqui o valor da compra, ó, já vou jogar aqui um cifrão para ele ficar mais bonitinho, tá? Aí, ó, total, valor da compra vezes a quantidade. Então, igual vai ser o valor da compra vezes a quantidade. Ele até já sugere aqui, ó. Já vou aceitar a sugestão numa boa. Já vou puxar todo mundo. Aí tá dizendo aqui, desconto de 15% do total. Eu quero descontar 15%. Vê. É igual a esse valor aqui, né? O total. O E3 é o total. Então, vezes, eu posso digitar 15%, normal mesmo, como se digita, e dar um enter, certo? Ó, é 3 vezes 15%. Então, 15% de 120 é 18.
certo? Todo mundo achando tranquilo, né? Se eu quisesse colocar também, ó, multiplicado por 0,15, é 15, meu Deus, é 15%, é isso mesmo. 0,15 tinha sido a mesma coisa, tá? É só a matemática que eu tô alterando. Só que é óbvio que é muito mais fácil colocar 15%, né? 15%, tá? Eu não tenho mais a opção de saber quanto é 15%. Como é que eu faço para ver tudo na mesma célula? Eu vou dar um zoom para você ver bem direitinho, tá? Ó, esqueça que cadê? Como é que eu vou? Aqui, né? Puxar para você enxergar. Meu esquema tá sendo nessa célula aqui, ó, 120, né? Que é a célula E3. Então, vamos supor que aqui agora, eu vou até pintar a célula de vermelho, que eu vou usar ela para outra coisa agora, tá? Eu quero que aqui já dê o valor de quanto é que o cara vai ter que pagar. Se eu der a ele 15% de desconto, que ele já me dê total. Aí, ó, igual, eu quero que seja, eu quero saber primeiro quanto é 15% desse 120 aqui. Eu já sei que é 18. Agora, se eu colocar assim, ó, eu isolo com parênteses esse aqui, eu já sei que tá 18, né? Isso aqui quer dizer 18. E se eu coloco assim, ó, é 3 menos os 18. Conseguiu entender o que eu coloquei aqui nessa célula? Eu fiz assim, ó, 120, que é o E3, menos 15% de E3, que é 18, né? Você percebe que agora eu já fiz direto. Se eu der um Enter, vai dar 102, certo? Então, a ideia é que daqui a pouco a gente comece a fazer as coisas com mais simplificação. Na mesma célula, isso aqui, vamos supor, deixa eu só dar uma fechada aqui para você ver melhor. Para com esse negócio aqui, ó. Vamos lá, continuando, mais caro. Aí, eu tenho essa função, eu tenho essa planilha aqui, tá? Qual o total a pagar aqui? De novo, soma desses valores aqui. Do E3 ao E17. Deixa eu botar todo mundo preto aqui para ficar enxergável. Aí ele pergunta qual o produto mais caro. Lá atrás a gente utilizou uma função chamada maior. Eu falei para vocês que a função maior era assim: você colocava o intervalo, ponto e vírgula, o índice. Naquele caso, o índice foi 2, porque era o segundo maior que ele queria. Você poderia ter colocado o primeiro maior, que aí você ia encontrar o mais caro. Só que existe uma função mais adequada para isso, que é a função máximo, né? Ou você digita, ou normalmente aqui sempre vem um atalho. Função máximo, de novo, com acento. E aí você seleciona o, o intervalo, que é do C3 ao C17. Clicou, deu 899. Se você procurar assim visualmente, você vai ver. Eu vou digitar aqui agora aleatoriamente, só para provar para você. Essa última aqui, essa TV 20 polegadas Toshik. Eu vou botar R$ 1.000 aqui, você vai ver que vai mudar o mais caro. Eu vou botar, ó, 1.000. Dá um Enter. Tá vendo que pulou para 1.000? Então, entenda, de fato, a função ela volta ao mais. Vou voltar só para ficar bonitinho, como era antes, tá? Então, ela volta, de fato, o mais caro. Diminuir cada vez mais para ver se a gente vê o todo. Depois, se precisar aumentar, a gente... Ó, isso aqui dá para vocês fazerem. É o seguinte, eu tenho como se fossem umas contas a pagar, e aí o cara diz assim, ó, bote o máximo, bote o mínimo, bote a média e o total, né? Eu acho que isso aqui é uma coisa só, tá certo? Total de quê? Ah, não, eu acho que aqui tem que abrir, ó. Total de contas e saldo, tá? Em janeiro, qual o máximo de janeiro? Total das contas,
é a soma, né? É a soma. Então, R$ 725. Qual foi o saldo? Eu tinha 500. Vê que droga. Eu gastei 725. Vai ficar negativo. Então, vai ser assim, ó. Essa menos essa ficou negativo porque você veja que no caso, quando é financeiro, ele coloca parêntese. Mas queria propor para vocês uma coisa, mostrar para vocês um negócio que chama-se função condicional. Quer dizer o seguinte, que toda vez que for negativo, a célula vai ficar vermelha. E se for positivo, a célula vai ficar verde, tá? Então vamos lá. Cliquei nessa célula. Vamos lá. Função condicional, formatação condicional. Cliquei nela. Abriu do lado aqui essa janelinha, tá? Aí o que é que eu vou dizer? Se nessa célula que tá aqui, que é a C18, né? Tá aqui, ó. Aí eu vou procurar. Se o valor for maior que zero, eu coloco aqui zero, ó. Eu quero que a célula fique em verdinho como tá. Já tá aqui, ó. Verdinho, né? Eu vou botar um verde diferente, só pra vocês. Apesar que eu tô achando esse verde bonito. Ah, vou botar esse aqui, que é mais forte. Certo? Na mesma, eu vou botar duas regras. Ó, se ela for maior que zero, vai ser verde. Se ela for, vou adicionar a segunda. Se ela for, aí vamos de novo. C18. Se ela for menor que zero, vai ficar vermelho. Aí eu dou um concluir, certo? Então é o seguinte, eu já vou dar um selecionar todo mundo, clicar aqui, botar a cruzinha e puxar, ó. Ele já fez para todo mundo. Eu tenho aqui a empresa, né? Onde eu vou ter funcionários, salário bruto, INSS, gratificação. Aqui embaixo na legenda ele diz assim, ó, esse campozinho aqui, ó, INSS, você vai multiplicar o salário bruto vezes o INSS. Então vamos lá. Isso aqui vai ser o salário bruto vezes o INSS, ok? Joia. Só não tá com cifrão, depois a gente coloca. Vamos botar logo agora. Pronto, já botei. Aí, ó, gratificação. Tô vendo que tem mais coisa escrita. Então, você chega aqui, gratificação. Multiplicar salário bruto por gratificação. Igual ao salário bruto vezes gratificação. D5 vezes F5. Belezal de novo. Coloca lá um cifrão. Certo. E salário líquido, ele tá dizendo aqui, ó, é o bruto mais a gratificação, menos o INSS. Então, esse líquido aqui vai ser igual ao bruto mais, mais gratificação, que é esse valor aqui, menos INSS. Então, D5 mais H5 menos G5, certo? Aí você quer fazer para todo mundo, como não tem nenhum gatilho aqui, nada que impeça nada, você clicou aqui e puxou. Todo mundo é a magia da computação, ou seja, eles conseguem fazer isso sem nem ter dor de cabeça. Se fosse fazer na mão, você ia passar sua tarde tudo na calculadora, provavelmente ia ter que fazer várias vezes a mesma conta, porque ia dar algum erro de digitação. Conta 3, pasta conta 3. Aí onde chegou o ponto que eu digo, vai dar bronca.
Por quê? Porque agora o cidadão pegou e colocou assim, ó, os produtos, quantidade, preço de unidade, por unidade, né? Até aqui, beleza. Qual o total? O total é a quantidade vezes o preço por unidade. Então, o C5 vezes o D5. Até aqui, massa. É isso mesmo. Vamos lá. O que é que vai acontecer? No caso do total, aí ele diz aqui embaixo, ó, total. O total dinheiro, né? É esse cifrão, é esse aqui. Ele diz o total multiplicar a quantidade vezes o preço unitário. Fizemos isso. No total, dólar, dólar americano, dividir o total de real pelo valor do dólar. Vamos ver quanto é que está o dólar, que esse dólar está muito desatualizado. Dólar, para ver. 5,20. Vamos jogar lá. Vou botar aqui. 5,20. Certo? Aí vamos lá. Dividir o total pelo valor do dólar. Beleza. Então, R$ 75 são quantos dólares? É isso aqui, é os 75 dividido pelo dólar. Tá certo? Acho que tá certo. Onde é que tá a bronca aqui? Vê bem. Se eu puxar para cá, vai dar tudo certo. Só que se eu puxar para cá, qual vai ser a bronca? Você vai dizer assim, puxei, né? Caraca, no primeiro deu div, tracinho, e no segundo deu valor. Por que que isso aconteceu? Aí, deixa eu voltar para você ver. Quando eu puxar aqui essa conta, eu vou dar um zoom, tá? Quando eu puxar, vou clicar aqui, ó, do E5 dividido pelo C5. Ele, quando vier para a segunda célula, ele não vai ficar E6 dividido por C6. E6, beleza, é isso aqui, ó, 112. Só que o C6 ou C2 vai vir para C3. E perceba que C3 não existe, certo? C3 está escrito papelaria, papel branco. Entendeu qual é a bronca de você puxar toda a vida e não prestar atenção? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte: você vai ter que congelar a célula C3 ou C2. Ela vai ter que ficar congelada em C2 eternamente, certo? Como é que eu faço isso nas planilhas? Existe um artifício de você colocar o cifrão, certo? Esse cifrão antes da letra, eu congelo a letra, no caso a coluna. O cifrão antes do número, eu congelo o número. Antigamente, você botava cifrão tanto na letra como no número. Hoje em dia, você pode colocar só em um deles. Eu prefiro colocar logo nos dois, que você garante tudo. Então, o que é que você faz? Quando eu colocar o cifrão agora, que eu puxar, o que é que vai acontecer? Ó, aqui era E5, C2. Aqui ficou E6, C2. E7, C2. E8, C2. Tá ligado, né? Presta atenção, viu? Porque isso aqui pode acabar com sua vida. Então, a função que congela a célula é o cifrão. A função assim, que eu quero dizer, o artifício que é colocado nas planilhas eletrônicas para ver né, o congelamento da célula. Ó, aqui tem de novo, enfim, uma projeção, né? Quando tem esse negócio de projeção para o ano, aí é porque tem alguma coisa escrita a mais. Ah, tá. Ó, por que que isso acontece? Como eu fiz isso já faz um tempão e veio do Excel para cá, não é legal ficar mesclando no Excel, porque isso pode dar alguns erros em algumas planilhas.
Mas como isso aqui é puramente didático, a gente tá fazendo planilhas bem pequenininhas. Não esqueça que quando você for trabalhar numa empresa de grande porte, as planilhas serão gigantescas. Mas isso aqui é pequenininho, tranquilo, é coisa de, né? Aí você pode mesclar tranquilo, né? Então, aqui você seleciona para mesclar, né? É esse símbolozinho aqui, ó. No que eu seleciono e centralizo, então já pode ficar menor aqui, ó. Tá? Porque eu mesclei todas essas células aqui. Pois bem, vamos para aqui, para a legenda do lado, né? Elaborar a planilha abaixo. Deixa eu só também tirar esse negócio daqui, porque para enxergar melhor o que é que tá aqui. Ah, tá, não, é isso aqui, ó. É uma listinha suspensa. Pronto, tá ótimo agora. Elaborar a planilha abaixo, fazendo o que se pede. Total do ano, receita bruta. Ah, não, receita bruta é isso aqui, né? Total do ano, receita bruta. Soma das receitas anuais. Ah, tá, é isso aqui, ó. Aqui, na célula G4, eu vou colocar o somatório, né? Das receitas. Beleza. Deu o somatório de tudo que eu recebi, né? É esse aí. 769, tá? A quantidade do salário que eu recebi, mesma coisa que eu vou fazer. É isso aqui, ó. 123. E aí, isso pra eu vou somar para todo mundo. Salário, juros, aluguel, propaganda, suprimentos e diversos, né? Eu ganhei isso na minha empresa. Eu tenho uma projeção de gastar com salário no mês de janeiro, no trimestre, né? De janeiro a março, 20 mil, de juros 20 mil, de aluguel 12 e assim vai. Só que o somatório dos meus salários para o ano todo é de 123 mil, de juros é 182, de aluguel 93, propaganda 122, suprimento 175 e diversos 154. Até aí, beleza também. Aí vamos lá. Total do trimestre. Somar as despesas do trimestre. Aqui também, ó, tá facinho. É esse somatório aqui, ó. Do C7 ao C12, beleza? Tranquilo. Vamos somar para todo mundo, né? Todos os trimestres. Receita, tá escrito aqui, ó. Receita. Receita bruta menos o trimestre. Vai ser, essa receita aqui vai ser igual a essa daqui, que é a bruta, menos essa de cima, que é o C4 menos o C13. Como tá dizendo aqui. Certo? Vou botar para todo mundo. Isso aqui dá para puxar tranquilo. Não tem nada parado. Ó, isso aqui ela tá como não tem um cifrão, ela é número ainda. Se eu colocar um cifrão aqui, ó, ela vai ficar aquele menos. Ah, vai ser ruim porque vai ficar grandão, mas é melhor que a gente vê. Aí, ó, vamos lá. Se eu colocar aqui um cifrão, tá vendo? Deixa eu formatar aqui para ficar como a gente financeiro, como é que... E aqui a gente pode colocar aquela questão lá da formatação condicional, tá? Daqui a pouco a gente faz isso. Vamos pular. Aconteceu tilt, deu tilt. Vamos lá, continuando. Eu tenho uma série de produtos, eu tenho 3 meses. Qual é o total do trimestre? É esse aqui. Qual o máximo? Qual o mínimo? Isso aqui dá para vocês fazerem. E qual a média?
Só mostrando para vocês com mais um. O total trimestre é a soma. O valor máximo é botar máximo e o intervalo. O mínimo é também o nome da função, chama-se mínimo. E o média, aí se quiser procurar em inglês, você vai lá dar uma olhada. Gráfico. Eu tenho aqui, tá dizendo, faço o gráfico das vendas, né? Como é que é aqui o gráfico, né? No caso do Google. Seleciona. Eu gosto de selecionar só, eu não gosto de selecionar os títulos. Vamos fazer com título e sem título, tá? Inserir gráfico e ele vai sugerir, tá? Caso você queira mudar, ó, ele já vai dar o gráfico. Você vê que ele puxou vendas, né? Mas você pode alterar aqui para outras formas de gráfico, de barra, né, de coluna, enfim. Desse gráfico aqui, caso eu queira alterar para um gráfico de coluna, certo? Ele ficaria. Caso você clicasse aqui, ó, em cima da coluna, por exemplo, dá 2 cliques em cima dela e quisesse colocar, alterar a cor, né, do preenchimento, mas o que eu queria alterar mesmo era que eu queria colocar a legenda dos dados. Pronto, aqui ó, legenda de dados. Aí ele vai colocar os valores em cima, tá? Dá uma olhada, vale porque são muito simples os gráficos para serem feitos, né? Dá uma olhada aí no que é que você pode melhorar aqui e você faz conforme o que você quer, tá certo? É isso aí. Simples, né? Célula congelada é aquele que a gente já fez. Nunca esqueça quando você vai ter uma célula congelada, que você, quando puxar, vai ter que utilizar o artifício do cifrão, né? Então, aqui eu tenho o produto vezes a quantidade. Eu vou colocar o valor da venda, né? Quanto é que vai dar o valor da venda? Vamos supor que isso aqui seja lucro, né? Ai, meu Deus do céu, eu prefiro mudar esse nome e dizer assim, porcentagem do desconto. Eu vou botar aqui desconto. Quer dizer, se eu tô dando isso aqui de desconto, quer dizer que eu vou ter que tirar do valor, né? Aí vamos fazer direto. A gente fez lá atrás separadinho, mas aqui a gente vai fazer direto. Então, quanto é que vai ser? Quanto é que vai dar, né? Isso aqui. Caso eu fosse fazer o valor mesmo do produto, aí eu vou utilizar isso aqui, ó. O produto seria 120, mas eu sei que eu vou dar 15% de desconto. Então vai ser esse valor aqui, certo? Aqui é o valor dele, menos o quê? Menos a mesma coisa. C3 vezes D3, certo? Opa, botei D3 vezes, certo? O G3 está substituindo 15%. Dei um Enter, mesma coisa, 102. Só que se eu puxar, como esse 15% está travado aqui no G3, vai dar bronca, né? O que é que você vai fazer? Cifrão, cifrão, certo? No que eu coloco cifrão, eu travo 15 aqui na G3 e o resto vai rolar. Então, puxei, ó, deu tudo lindo, maravilhoso. Por quê? Porque aqui tá G3, aqui desceu para C4. Aqui G3, 5. G3, D6, né? Deu tudo certo, tá? Ó, função se. Usando as funções de lógica, mostra a coluna C. Acho que não é na C, não, é na D que tá aqui. De alguma forma deu bronca aqui. Vai virar C agora, quer ver? Pronto, agora é C. Eu excluí aquela primeira coluna.
Se o cidadão for maior de 16 anos, ele não volta. Vamos fazer de um por um, só para vocês verem. Se, a parêntese, se isso aqui for, como é, menor que 16, né, que é a primeira, você vai colocar não vota. Não vota. Aí eu posso até colocar um se não. Se não, aí você coloca vota. Dou um enter. Nesse caso aqui, ó. Era bom botar menor ou igual, né? Aqui. Menor ou igual a 16, tá? Então, o igual é depois, né? Aí. Tá. Menor ou igual a 16, tá? Porque nesse caso aqui, ó, não vota, tá? 16 não vota. 12 não vota. 15 não vota, tá? Os outros votam. Então, primeiro tranquilo, né? Eu vou botar assim, primeiro aqui em cima, tá? Aí aqui eu vou botar o segundo. 2. Se ele for mais de 60, vamos lá, mais de 60. Igual a se, a parêntese. Se essa idade aqui for maior ou igual a 60, maior que 60, vamos botar assim primeiro. Aí eu voto opcional. Se ele for maior que 60, voto opcional. Opcional. Se não, obrigatório, né? Se não, obrigatório. Obrigatório. Fechei. No caso, eu optei só para 60, tá? Daqui a pouco a gente bota outro. De novo, eu errei porque é maior. Ah, botei certo, é. Maior ou igual a 60, tá? Então, ou um ou outro. Faltou o outro, né? Bora lá. Se ou isso aqui e o outro argumento que é o quê? Menor que 60, né? Bom, menor que 8, né? Se esse aqui for menor que 8, fechei, ponto e vírgula. Vamos botar esse primeiro aqui já como 7. Volta opcional, tá funcionando, né? Tá certo, né, gente? Não tá com nenhum problema. Deixa eu botar aqui 6. Tá certo. Opcional, né? Segunda situação, né? Terceira. Ele tem que estar entre 18 e 60, né? Para ser obrigatório. Então vamos lá. Tá. Igual a se esse valor aqui, que é o do B7, for maior ou igual a 18. Deixa eu colocar aqui se ele ao mesmo tempo tem que ser o se e, né? Abre outro parênteses, se. Aí eu boto esse argumento, ponto e vírgula, o outro é, e se esse valor for menor que 60, ponto e vírgula, fechou parêntese, ponto e vírgula, obrigatório. Se não, como era? Opcional, né? Opcional. Tem que fechar esse negocinho aqui, ó, as aspas. Eu abri 2, 1, 2, 1, 2, tá certo. Certo, vamos lá. Puxei. Tá certinho, então. Depois vocês olhem lá. Eu vou botar na gravação, você pode olhar. Tá tudo certo aqui. O 16 é opcional. Se eu colocar aqui agora 18, vai ficar obrigatório. Tá certinho.
tá? E o 4, por sua vez, vamos lá. Formate a tabela com as bordas e títulos centralizados com fundo azul pálido e fonte negrito. Essa aqui, então, tchau pra você, né? Essa aqui não precisa dela. Como é que tu quer isso aqui? Você quer que fique todo mundo centralizado? Bordas, já tá com essas bordas, todo mundo tá com borda. Fundo azul, bota um fundo azul aqui. Azul pálido, pronto, já tá. Certo? Então é isso. Esse aqui é um boletim, né? Eu tenho o nome dos alunos, as notas. E aí a média, como é que eu faço a média? Tá aqui, facinho. Seleciono, Enter. A média é essa. Qual o resultado? Se a média for maior que 6, aprovado. Se for menor, reprovado. Se não, exame. Aí, igual a se aparente, se a média, que é o F5, for maior ou igual a 6, coloque aprovado. Ponto e vírgula. Se essa mesma média for menor que 4, coloque reprovado. Se não, coloque exame. Fechei, dei enter. Ah, droga. Ah, tá. Tem uma a mais aqui, ó. Qual é o problema aqui que esse cara tá me enchendo aqui, ó? Tá faltando um. Tá faltando um aqui. Pronto, agora vai dar certo. Certo. Ó, se vocês errarem assim, tipo, um sintaxe vai dar bronca, tá? Deixa eu só dar uma aumentada. Se F5 for maior que 6, maior ou igual a 6, aprovado. O erro tava aqui, ó. Eu não tinha colocado essa aspas, essa segunda aqui, né? De fechar. Se o F5 for menor que 4, coloque reprovado. Se não, coloque exame. Tá? Só é puxar. Tá? Tem outra função agora que chama-se soma-se. Tá? A gente já viu algumas funções, né? Soma, maior, menor, máximo, mínimo. Agora a gente vai para soma-se, tá? Aí tem aqui essa tabela e pergunta quantas maçãs, né? Quantas maçãs existem aqui? Quantas maçãs? Ah, sim. Vamos supor, tem maçã aqui, então, maçã, só tem essas duas, né? Então aqui daria 7, no caso 9, né? Mas aqui tem como você utilizar a função soma-se. Vamos supondo que sejam uma planilha com centenas de ocorrências, né? Aí você tem o soma-se, C4 até C11, onde você vai procurar a palavra maçã. E aí você vai colocar um intervalo que vai ser somado, né? Que é a coluna de B4 até B11, tá certo? Então, como é que você vai resolver? Vamos supor que isso aqui tivesse 1 zilhão de números. Aí você vai colocar no começo dessa sintaxe essa primeira coluna aqui, que é onde você vai encontrar a palavra maçã. Então, um intervalo de C4 até C11. Onde eu encontrar a palavra maçã, eu vou somar o segundo argumento, que é de B4 a B11, tá?
De novo, meu Deus. Ah, tá, maçãs. Maçãs com S no final. Pronto. Ele vai somar, ó. Deu 9, certo? Eu errei aqui, ó, no Szinho da maçãs, tá? A escrita errada. Aí, quantidade vendidas por Gilzeres. Aí, parecido, né? Vamos lá, igual a soma se. Aí, de novo, eu vou selecionar a terceira coluna, no caso, a coluna da letra D, aonde eu encontrar esse nome aí, Gilzeres. Espero que eu tenha digitado correto. Você vai somar, que é a de B4 até B11, tá? Pronto, então Gilzeres vendeu 54 unidades de produtos, né? Não vem dizendo aí o que é. E agora tem um exercício com soma-se de novo e tá dizendo o seguinte: eu tenho uma planilha grande com vários números e aí tá dizendo assim, ó, quanto é que a quantidade de carros que foram vendidos por Paulo, né? A quantidade de carros, soma-se de novo, né? Soma-se. Aí, onde é que eu vou encontrar? Cadê Paulo? Oxê. Ah, sim, deve ser aqui atrás, né? Aí, ó, Paulo. Aí eu seleciono. Aí, onde eu encontrar Paulo, eu vou colocar agora o intervalo da soma, né? Como é a quantidade de carro, né? Então, é isso aqui, tá? Então, Paulo vendeu 5 carros. Os outros é da mesma forma, tá? Vocês fazem aí depois. Qual o valor total? A mesma coisa. Você vai dizer assim, ó, igual a soma-se, só que aqui ele tá dizendo D, mas você vai, na verdade, você vai somar, acho que é o valor total, né? A letra F aqui, né? Você vai somar, só somar o F. Paulo tá dizendo aqui, gente, por que Paulo não... O vendedores é B, tá? B. Então, ó, de B3 a B24, que é onde eu vou encontrar Paulo. Aqui, ó, de B, da coluna B, é onde eu vou encontrar Paulo. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar a última aqui tá dizendo assim, ó. Qual o valor total? Somar aqui, ó, a coluna F, tá? Caramba, eu ainda tô... eu tô vendo aqui que tem um PROC V. Deixa eu dar uma clicada nesse PROC V. Eu queria fazer tanto, porque a outra não deu certo. Eu tô bem triste porque não deu certo. Vamos ver se essa vai dar. Eu pulei aqui, tava PROC V. Olha, eu tenho matrícula, nome e curso. Aqui eu já tenho uma matrícula, né? Que é a 12, por exemplo, tá escrito aqui, né? Aí eu coloco aqui, ó, igual, procurar essa matrícula. Opa, PROC, PROC V. Procurar 12, aonde? Nessa tabela. E eu quero que volte o nome do o D. 1, 2, 3, né? O terceiro índice. Ctrl V. Aí vai dar hotelaria. Então, por exemplo, se eu clicar agora em 3, por exemplo.
Tá dizendo que a matrícula 3 fez o curso de Visual Basic, ó. A matrícula 1, se eu clicar 1, vai vir como profissionalizante. E se eu clicar 14, Kids, tá certo. Ó, seguinte, não é fácil, né, assim, facílimo nesse papo de Excel, mas deixa eu desligar aqui.